Boa tarde, Chico. Boa tarde, James, um homem amigo de Caetano Veloso, tá vendo aí? Bem acompanhado. Você sabe, boa tarde, Daniele, você sabe, James, que em 1973, quando eu cheguei do interior, eu fui morar no pensionato do Itororó, Tabaréu, com aquela mala de couro. E aí, quando eu fui entrando no quarto para ficar, e geralmente ficavam 3 pessoas em cada quarto. Quem estava no quarto entrando comigo no mesmo dia, no mesmo hora e no mesmo minuto, Jorge Portugal. Puxa. Saudoso Jorge Portugal. Aí ele me disse que conhecia Caetano Veloso. Eu achei o máximo. Você conhece Caetano Veloso? Que era meu sonho conhecer Caetano Veloso, Bethânia, Gilberto Gil, que você sabe que eu nasci na roça, nasci no sertão mesmo, né? E aí eu, quando vi você com Caetano Veloso, eu me lembrei de Jorge Portugal, que era muito amigo, era de Santa Amaro, compositor, professor. Aliás, ele, salvo engano, trabalhou aqui na Rádio Metrópole, né? Fez programa aqui muito tempo. Português é com Portugal, não é isso? Fez, muito tempo. E felizmente nos deixou. Então eu me lembrei, quando eu vi sua foto, finalmente eu conheci outro amigo de Caetano Veloso. Essa foto rodou, né? Rodou muito. Apareceu aqui, a gente aqui fazendo programa. Se ele sair candidato a senador agora, eu vou Tô no ficar momento. preocupado. Entendeu? Deputado Marcelo Nilo, bora começar aqui logo, porque você está no foco aí do assunto das rodas políticas, né? Primeiro, eu quero perguntar a você, deputado, a fala sobre o governador Rui Costa. Você disse que ele era uma fraude. Queria que você explicasse essa fala, para começar logo quente. Meu querido Chico, eu acho que esse problema, Marcelo Nilo, Rui Costa, Jacques Wagner, presidente da Assembleia, essa fase para mim já passou, né? Você sabe que eu fui 32 anos aliado do PT, né? E, infelizmente, as circunstâncias levaram a sair. Por vários motivos, por vários e vários motivos. Eu cito o motivo principal, que quando eu fui presidente da Assembleia a última vez, nós éramos 14 partidos. Eu peguei o apoio de 13, só não consegui o apoio do PT. E o PT saiu em fila indiana do plenário para nem me apoiar. E mesmo assim eu mantive o apoio a Rui, a Wagner, mas naquele momento eu vi que não dava mais para seguir, porque um parceiro, um aliado, na época, isso foi em 2017, 2015, um aliado aí de 25 anos, agora 32 anos, na hora da onça beber água, o PT não quis me apoiar, mesmo todos os outros partidos apoiando. Então, a partir dali, eu senti que eu tinha que procurar novos rumos, e diga-se passagem que na véspera, no ano de 2014, a Semineto me convidou para ser candidato a senador, e eu não quis. Olha que o Paulo Souto estava com 48 e Rui Costa com 3. Mas a fraude está onde? Porque aí você está falando da sua decepção enquanto colega, enquanto da base. Eu queria entender a fala da fraude, porque eu até vou entrar nessa pauta aí, até a gente fazer essa análise. Apesar de eu sempre disse a mim mesmo, esse assunto já está muito batido, eu não vou me recusar a lhe responder. Eu disse naquele momento, certo, que eles ganhavam com discurso de mudança, de transformação. E o que ocorria na prática? Não estou fazendo uma crítica nesse assunto, mas na prática eles ganhavam, na época de Antônio Carlos Magalhães, dizendo que ia mudar, que ia transformar, e administravam com as pessoas de Antônio Carlos Magalhães. Eles, se você vê, 3 senadores, o Jacques Wagner, os outros 2 ex-aliados de Antônio Carlos Magalhães, Coronel e Otto. Presidente da Assembleia, ex-aliado de Antônio Carlos Magalhães. Vice-governador, ex-aliado de Antônio Carlos Magalhães. 50% do secretariado de Rui Costa, e como foi de 50% do secretariado de Jacques Wagner, aliados de Antônio Carlos Magalhães. Ou seja, ele ganhava a eleição com um discurso, mas na prática continuava com as pessoas. Porque Antônio Carlos Magalhães, você sabe que eu fui adversário dele, mas ele só administrava com gente boa. Isso é um fato. Isso é um fato. Os melhores quadros da Bahia, quem é? Sandy, Valdec, Paulo Souto, Rodolfo Toninho, Mário Kertz. Todos eles foram criados entre aspas, né? Por Antônio Carlos Magalhães. Então, o que é que Wagner e Rui faziam? Discurso contra, mas na prática colocava aqueles quadros que
vinham mantidos durante muitos anos. Agora tem muita gente que analisa e que diz... Entendeu qual é o fraude? Entendi, mas tem muita gente que analisa e que vê esse seu desgosto porque teriam traçado o seu caminho para Ângelo Coronel. Que o que aconteceu com o Coronel era a sua expectativa de que você tivesse conseguido junto ao PT. Ô Chico, deixa eu te falar uma coisa. Fui presidente da Assembleia durante 10 anos. 10 anos. E quando o Gedel Vieira Lima rompeu com o Jacques Wagner, ficou na Assembleia 32 a 31. E eu conseguia dar tranquilidade aos projetos do governo. Ou seja, aprovava tudo, eu chamava a oposição lá a conversar, negociar. Vocês mesmo da imprensa diziam que eu era presidente da Assembleia e líder do governo. Quando eu perdi a eleição para Ângelo Coronel, eu continuei na base do governo. Agora, é óbvio que eu sou ser humano, que eu estou preocupado, sabe com Chico? Se você me permite. Eu estou preocupado com os problemas da Bahia, com a educação. Por que a Bahia é a pior educação do Brasil? Por que as estradas da Bahia estão intransitáveis? Por que o funcionário público tem 7 anos que não tem aumento, vem dar 4% numa inflação de um único ano de 11%? Eu me preocupo com a segurança pública, você não pode sair de casa. Eu acho que nós temos que debater, são os problemas da Bahia. Agora, esse negócio de Marcelo, Coronel, eu sei que a imprensa, sei que vocês vão puxar, isso é normal. O Abraão gosta de puxar essas coisas, que é o que dá ibope. A gente gosta de ouvir também, né? Não, você, tem aqui, como o James já disse, eu vou reforçar no ar, é dos poucos políticos que responde a tudo e não combina, não pergunta sobre o que Pelo contrário, eu quero que você me aperte, porque quando você me aperta, eu aprendo, entendeu? Eu aprendo. A gente aprende também, eu gosto, eu acho que esse lado é muito... Você sabe como é que eu conheci ele? Você sabe como é que eu conheci? Você sabe como é que eu conheci? Abraão, sabe como é que eu conheci Chico Carr? Mas vale a pena Eu estava no Baby Beef, eu conheci do nome. Eu estava no Baby Beef. Foi engraçado. E fui pro banheiro. E o banheiro masculino. Primeiro você passou. Não, eu passei. E Luz, eu estava almoçando com Luz, mas eu não tinha percebido. Não, não, você está equivocado. Primeiro é o seguinte, eu fui pro banheiro e banheiro masculino é em pé, né? E eu estava lá tirando água do joelho. E aí o meu motorista, ou minha assessora, ou Sheila, que trabalha comigo, sei lá, alguém me ligou e disse: Mário Kertz tá batotando para quebrar na Rádio Metrópole e tal, mas Abraão... Eu digo: olha, eu não ouço Mário Kertz. É proibido falar, eu não vou ficar chateado, eu não tenho direito de falar. Então, sabe da coisa? Eu prefiro que não me fale: ó, amiga, deixa eu aqui tomar minha cervejinha, que hoje salvo engano, era sexta-feira de tarde. Ó, por favor, como eu já fui jogador de pôquer, eu olhei pro lado e vi a reação do rapaz que estava ao meu lado. Eu digo: porra, deu um fora. Aí voltei pra minha mesa. Quando eu olhei, ele estava sentado com Luz. Eu fui lá e pedi desculpas. Luz me apresentou aí. Foi. Eu perguntei. Foi. Não, disse: me desculpe. Aí você disse: não, rapaz, você não falou mal do meu pai, não. E eu não falei. Não falou mesmo, não. Não, disseram que o Mário falou mal de mim aí. Eu não quero saber o que não, mas veja o que foi. Não foi nada demais. Não foi nada demais. Mas foi divertido. Essa metrópole botava pra quebrar, entendeu? Pegar pesado. Abraão que lhe deu o apelido de Ramsês. Ramsês e tal, mas me projetou, sabe por quê? Hoje eu sou um conhecido na Bahia, graças a Abraão. É o Ramsês. Agora, por que você acha que o governador, provocado que foi por muitos jornalistas até hoje, não disse nada sobre a sua fala? Até Vitor Pinto aqui está me mandando, disse que ele perguntou, disse que não vai ter uma resposta. Você não vai ter. Primeiro, minha mãe me ensinou: faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Se uma pessoa desejar a cada pessoa uma palavra de carinho e afeto, eu desejo. Se não puder, prefiro ficar calado. Chico, deixa eu te falar uma coisa de coração. Quando eu decidi sair da base do governo, eu jurei a mim mesmo que não falaria mal de Rui Costa, de Jacques Wagner, quem quer que seja. Eu acho que eu juro que eu estou preocupado com os problemas da Bahia. Agora, Jacques Wagner bateu a primeira em mim, bateu a segunda, bateu a terceira e bateu a quarta. Aí eu respondi: eu sou ser humano, certo? E sou político. Mas eu não quero falar, porque você vê o seguinte, já tem 10 minutos de entrevista, ele só... Eu quero falar sobre o problema da Bahia. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre tudo. Vamos falar, por exemplo, o que é que houve em São Paulo. Tabajara, que estão chamando, né? Tabajara. É isso que eu preciso saber, você que é uma pessoa bem informada. Agora, eu quero saber por que é que os funcionários públicos estão 7 anos sem aumento. Eu estou querendo saber se esse negócio de regulação na área de saúde está dando resultado.
tal regulação que o cara fica na porta do hospital, mesmo tendo vaga, não entra porque não foi regulado. Agora, deputado, isso que me interessa. Gente que vai dizer que você já está vendo isso aí há 16 anos e que só Mas agora, falei há 16 anos. Você acabou de dizer... Meu querido Chico Cá, você acabou de dizer que eu venho criticando há muito tempo. Não, eu estou dizendo que você criticou há muito tempo, não. Estou dizendo que já tem 16 anos que você apoia, no mínimo, o governo aí de Wagner e de Rui. Concordo, mas eu critiquei há 16 anos. Quantas vezes sentado na cadeira? Mas tem uma fala sua aqui, eu quero te mostrar. Bote aí, Danilo, por idade, que essa daí eu recebi. Agora bote o que eu elogiei, mas bote o que eu critiquei também. Eu boto e vou lhe dar espaço para você criticar. Você está aqui para responder, rapaz. O espaço é aberto. Bote aí. Eu quero dizer a você o seguinte, Rui Costa foi a maior surpresa positiva que eu tive como gestor. É o maior gestor que eu conheci na vida. Mário, nenhum secretário, nem presidente de empresa enrola ele. Muito trabalhador. Hoje mesmo foi para Itapitanga, para o enterro do prefeito. É uma pessoa que viaja, em média, 4 vezes por semana para fazer um grande governo. Eu acho que, para mim, foi a maior surpresa positiva. Confirmo tudo que eu disse. O Rui Costa é um grande gestor. É um grande gestor. Agora, a Semineto foi eleito o melhor prefeito do Brasil. Foi reeleito o melhor prefeito do Brasil. Fez o sucessor. Rui Costa, eu sempre disse, é um bom gestor e um péssimo político. Por que é um péssimo político? Porque se o vereador, se o prefeito, se o deputado leva um problema, entra no ouvido e sai no outro. Ele senta com o prefeito, ele demora 4 horas. Você sabia disso? 4 horas de audiência. Ele pega um mapa no computador, no celular dele e fica medindo a rua. O prefeito diz que é 4 metros, ele diz que é 4,20 e fica os dois discutindo durante 2 horas. Ele fica 3 horas, já marquei 3 horas e 8 minutos numa sala de aula conversando com o aluno. Isso não é função de governador, companheiro. Se fosse uma vez, se você fosse acha que o governador se perdeu? Não, eu acho que ele, como é que se diz, ficou muito vaidoso. Você imagine, ele foi para São Paulo. Dá uma rasteira em Jacques Wagner para botar o Alencar. E foi isso, aconteceu de fato? Você sabe o que aconteceu. Você sabe mais do que eu. Ele foi para São Paulo. Ele foi para São Paulo. A Bahia e o Brasil sabem que ele foi para São Paulo para tirar Jacques Wagner do governo. Para botar o Alencar. Ora, se ele fez isso com Jacques Wagner e o fez... Ele perdeu para deputado, ele não tinha força política, ele foi Jacques Wagner. Se ele fez com Jacques Wagner, imagine com um simples mortal, como Marcelo Nilo. Se ele fez isso com Jacques Wagner, imagine que ele fez com os aliados, os parceiros dele. Agora, eu não vou dizer Rui Costa é um bom gestor, em algumas áreas. Eu venho dizendo há muitos e muitos meses aqui na metrópole, que as estradas da Bahia estão intransitáveis, que a educação da Bahia é a pior do Brasil. Procurem na metrópole, que eu já disse aqui diversas vezes. Agora, a saúde, ele saiu bem. Ele não sai bem. O servidor público, James, são 7 anos sem aumento. Deu agora 4%. Olha, o Rui Costa defende a reforma administrativa, ou seja, ele quer acabar com a estabilidade do servidor público. E ele defende de público, acabar com essa estabilidade do servidor público. Agora, tudo que eu disse, eu mantenho. Ele é um bom gestor, Ele até uma vez me disse, você fica dizendo que eu sou bom gestor e que eu sou péssimo político. No fundo, você está me elogiando, que o povo não gosta de político. Um grande governador é que é bom gestor e bom político. E Wagner é bom político, não é, um bom político. Mas não é bom gestor. Não, médio. Bom também. Ele é bom, não vou dizer... O Wagner não, Wagner é um sedutor. Wagner é carismático, Wagner retorna a ligação... Você senta com Wagner, ele não resolve nada, mas você sai satisfeito. Eu não vou aqui dizer que... É óbvio que na vida... Esse negócio é engraçado, eu sei essa coisa como é. Você sentar com o sujeito, você sai satisfeito, não resolve nada. Uma vez eu estava com o presidente da Assembleia, chegaram lá os empresários, 2 horas da manhã, voltando um projeto lá importante. Vários empresários. E Wagner estava acordado, que ele estava esperando a aprovação desse projeto. E vários empresários lá, e discute aqui, discute lá, eles muito nervosos.
E eu falei com o governador, então o governador Jacques Wagner, traga eles aqui. Eu digo, meu Deus do céu, vai dar uma surra em Wagner, porque eles estavam muito, voltaram tudo sem conseguir nada, tudo satisfeito. Ele é um bom político, eu não posso, entendeu? Agora, você há de compreender que você muda. Por exemplo, seu pai, um exemplo para mim, estou falando aqui de público. Sim. Seu pai era do lado de Antônio Carlos Magalhães. Sim, rompeu. Depois rompeu. Eu me lembro que em 1985, né? Eu conheci seu pai pessoalmente na casa do senador Jutaí quando ele estava rompendo. Sim. Certo? É um exemplo. E ele manteve a coerência da vida dele toda. Ele nunca deixou de dizer que Antônio Carlos Magalhães era um grande homem que amava bem. Aquelas coisas. Faz parte todo ano assim, não, pelo contrário, estou falando como elogio. Sim. Porque todos nós podemos mudar. Lula, por exemplo, foi na casa de Maluf. Lula, por exemplo, foi na casa de Antônio Carlos Magalhães. Alckmin está aí namorando para ser vice, né? Está aí com o Geraldo Alckmin. Isso é normal na política agora. Você já está com a Semineto? Fechou? Tá não, fechado? O que ocorreu é o seguinte, eu nunca imaginei, Chico, ter uma celeuma dessa, porque eu me encontrei com a Semineto. Você me permite dizer como é a história? Claro. Em junho do ano passado, a Semineto me telefonou para conversar. E fui conversar com ele. Passei a mensagem para Jacques Wagner. Governador, senador, eu estou indo conversar com a Semineto, ele quer falar comigo. Ele disse, aonde? Na casa dele. Onde? Na casa dele. Depois tive setembro, tive outubro, e as conversas avançando. Ele nunca me convidou para ser senador. Até hoje. Se ele me convidar, eu vou pensar. Pode ser sim, pode ser não. Se ele me convidar, eu vou conversar a família, os prefeitos, os vereadores, o deputado Marcelinho vem, que eu vou tomar uma posição que for melhor para a Bahia. Agora, o dar de lado não é uma tarefa fácil, certo? Eu, por exemplo, tenho muita vontade de ser entrevistado por seu pai, para ele me apertar. E diga-se passagem, ele apertou muito João Roma. Foi uma das entrevistas mais fantásticas. Eu gostei muito. Eu entrevistou, apertou muito e João Roma saiu bem. Saiu. Porque defender Bolsonaro não é fácil. E defender... Saiu bem porque ele é inteligente. Não, ele se saiu bem. Não, são indefensáveis, mas, ou seja, ele se saiu bem. Eu tenho vontade de ser entrevistado do seu pai para ele me apertar, porque eu estou consciente, Chico, certo? Sim. Que eu estou fazendo aquilo que minha consciência está fazendo. Olha, eu fui 10 anos presidente da Assembleia. Saí da presidência, nunca me chamaram nem para debater nada. Me abandonaram. Isso é um fato. Coronel foi 2 anos senador. Nelson Leal, 2 anos secretário. Marcelo, por que você acha que você foi diferente? Qual é a diferença? Porque eu fui pré-candidato a governador em 2014 com o Rui Costa. E onde foi que você perdeu esse elo aí, deputado? Porque, se você for ver, você teve mais força do que o próprio coronel e era um político, ainda, eu acredito, muito mais promissor e faria um papel melhor. Mas é isso que eu estou falando. Eu fui abandonado por Jacques Wagner e Rui Costa. Paciência faz parte da vida. Agora, eu tenho o direito de tomar novos rumos na vida, certo? Eu juro a você que eu fiz um compromisso comigo mesmo de não estar aqui falando Wagner, para mim já passou. Sabe que eu estou preocupado de coração? O planejamento para o meu estado, conversar sobre os problemas da Bahia. Agora é difícil você vir numa rádio com uma metrópole, com o Chico, com o James e com o Abraão, falar sobre os problemas da Bahia, que vocês vão querer. E vão querer, isso é normal e natural. Se tiver seu lugar, também é a mesma coisa. Claro. Você quer debater educação? Eu quero ver o Brasil. Entendeu, James? Eu estou falando assim, e eu gosto realmente que eu aprendi na vida. Você só deve ser político se você gostar de gente. Você só deve ser polícia se tiver noção exata do seu papel. Eu quero ser senador. Eu acho, pela minha história, ter sido... Se você me permite, antes de você fazer a sua pergunta. Claro. Eu sou um homem que nasci na roça, meu querido. Eu nasci no sertão, eu vi a fome, eu vi a sede. Quando eu era menino, meu querido James, meu querido Abraão, Daniele, Chico, eu não gostava de estudar, não. Sabe o que eu gostava? De jogar de bola. Subir dos cajueiros, soltar pipa, puxar os cabelos das meninas... E minha saudosa mãe, que foi uma das primeiras professoras primárias do Nordeste, dizia, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar. Se você não estudar, você não vai crescer na vida, você vai ser aí tomando cachaça, jogando bola, jogando baralho, fazendo bobagem a 500, daqui a pouco tá usando droga. E eu não queria, não. Uma certa vez eu ia para a escola, estava chovendo muito, eu fiquei debaixo da árvore, para passar aquela chuva. Aí caiu aquele raio positivo, aquele chance, sabe da coisa, eu vou ser doutor. Eu vou estudar em Salvador. Vim para Salvador, nós morávamos 4 irmãos no pensionado. Eu, minha irmã, que hoje é desembargadora federal, meu outro irmão, que hoje é médico, e minha outra irmã, que é advogada.
4 filhos aqui em Salvador. Morei em pensionato. Cheguei no pensionato com a mala de couro, que eu estou falando anteriormente, o Jorge Portugal. Estudei escola pública, passei no vestibular, entrei na Embasa como estagiário e saí como presidente. 7 vezes deputado estadual, 1 vez deputado federal. Fui governador interino. Quando eu sentei na cadeira do governador, James, você imagina o homem da roça, Tabaréu lá de Antas, sentar na cadeira, eu me belisquei para saber se é verdade. Eu nunca imaginei. Você imagina, 2 vezes o mais votado. Fui, inclusive, 14 vezes. Vou repetir aqui, Abraão. 14 vezes consecutivas como o melhor deputado da Bahia. Escolhido por você da imprensa. Então, eu me honro muito. Agora, eu achei que a Bahia está precisando oxigenar, está precisando modernizar. Ah, você tem os problemas com o Antônio Carlos Magalhães. Por que eu vou levar meus problemas que eu tinha com o Antônio Carlos Magalhães para o neto que não tem nada a ver? A semineto. Quando o Antônio Carlos Magalhães era vivo, eu me encontrei com ele no consultório de Vespasiano para negociar presidente da Assembleia, com o Paulo Souto, governador. Quando eu recebi o título de cidadão soteropolitano, ele ficou 2 horas sentado, do início ao fim. Jacques Wagner chegou, ficou 1 minuto. Rui Costa chegou, 1 minuto. Então, eu fui criando relações. Ele tem sentado, já sentei com ele 5, 6 vezes. 5, 6 vezes. Estou admirando a maneira de fazer política. Se eu for candidato a senador, você pode ter certeza que é o voto que eu terei. De Abraão, né? Não tenho a menor dúvida. Ô, James, você ia fazer uma pergunta? Vou fazer a pergunta. Falando de eleição, o senhor falou que a política tem várias mudanças, faz parte da dinâmica da política, e é fato. E do grupo do governador Jacques Wagner, Rui Costa e tal, tem uma notícia na imprensa de que eles estão pensando em talvez mudar as concorrências, ou seja, Otto vir candidato a governador e Wagner, que até então era aventado como ex-candidato, passar a disputar uma vaga pelo Senado. Wagner no Senado, mas Wagner é senador. Mas não é essa a história? Não, a história era aquela que ele falou, que ele disse que foi o governador Rui Costa. Senador e... Não, perdão, é isso. Rui senador e Otto governador. E Leão Tampão. No seu caso, do seu ponto de vista, qual é a mais... Rapaz, meu sonho era disputar com o Rui Costa. É um sonho. É um sonho. Estou falando com todo respeito que eu tenho ao governador. Tenho muito respeito ao governador. Eu tenho um respeito muito grande à primeira-dama Aline, que sempre me tratou com muito carinho. Mas você quer disputar com o Rui Costa porque a cabeça é Otto e deixa de ser Jacques, ou porque você acha que o governador Rui Costa é fraco de voto? Primeiro é um sonho de disputar com o governador, certo? De estado bem avaliado, certo? Seria um bom para a Bahia, seu pai, ou você, Chico, quando eu falo seu pai, é porque é uma experiência... grande, é o principal. E você já pensou um debate, Rui Costa sentado ali aqui, para nós discutirmos os problemas da Bahia, que modesta parte eu conheço a Bahia com a palma da minha mão. Mas você não respondeu a pergunta. Qual? A pergunta é se você acha que ele é mais fraco, porque tem uma coisa, né? Aqui nunca se teve uma eleição de Senado que se foi separada do governo, onde quem ganhou foi o governador junto com o senador. Então a minha pergunta é, você está preferindo disputar com o Rui Costa porque acha que Otto é mais facilmente derrotado por ACM Neto? Não, porque é o seguinte, vou ser sincero, eu tenho uma relação de parente com Otto. Ele é casado com uma prima minha. Sempre fomos adversários, mas sempre tivemos um respeito um pelo outro. Se a ACM Neto me convidar para ser candidato a senador e for contra Otto, eu vou disputar com o maior prazer. E aquele que ganhar será um bom representante no Congresso. Mas, pessoalmente, eu preferia disputar com o governador Rui Costa. Por quê? Porque Rui Costa conhece a Bahia muito, governador, 8 anos, e, modesta parte, eu conheço. E nós íamos discutir aqui por que a educação do Brasil está no pior nível. Porque as estradas estão transitáveis, governador. Todo dia é um fechamento de uma BR. Porque os servidores públicos, 7 anos sem aumento. Eu ia perguntar ele, vem cá, por que você quer acabar com a estabilidade do secretário, do funcionário público? Agora, em 2010, você foi chamado para ser candidato ao Senado e não quis. Meu amigo, eu estava numa Ferrari, que era a presidência da Assembleia. Eu queria ser governador em 2014.
Mas então não foi ali que o cavalo passou selado? E você Não, o voltou? cavalo passou selado e voltou e passando de novo. Porque em 2010, Jacques Wagner me convidou para ser candidato a senador. Conte essa história Eu pra não, gente. não, em 2010, ele formou a chapa dele, ele governador, eu vice, Otto e Litz. Essa era a chapa. Lula pediu para botar César Borges como senador. Ele me pediu para pedir a Otto para transferir para o Senado, para vice. Ou seja, me tirou. Tudo bem. Certo? Otto estava vindo lá para cá e tal. Depois, César Borges foi ficar com o Gedel. Otto não quis voltar para o Senado. Não quis. Jacques Wagner me convidou para ser candidato a senador. Eu disse, olha, governador, se for um convite, eu prefiro ser presidente da Assembleia. Porque eu quero ser governador em 2014. E eu, presidente da Assembleia, na Bahia, eu terei mais condições políticas do que estar em Brasília como senador. Então, eu estava, em termos de brincadeira, numa Ferrari, eu não ia para outro carro que também é bom, o Senado, certo? Que é um grande cargo, é um grande... ajuda muito a Bahia, tanto é que eu quero ser, mas naquele momento eu queria ser governador. Eu ficando na Bahia, me facilitaria. Quando foi em 2014, quem me convidou? A Semineto. Imagine, me convidou, certo? E o que foi na minha época? Eu tinha 62 prefeitos, 8% na pesquisa, Rui Costa tinha 3, Leão tinha 2, eles escolheram Leão como vice. Eu fiquei magoado, porque eu era mais forte, tinha mais prefeitos, comi sal, comi poeira, e Leão estava chegando naqueles dias, né, praticamente. Eu fiquei muito triste, chateado. Aí Neto me convidou para ser candidato a senador de Paulo Souto. Não fui. E disse a ele, olha, tá muito em cima, tal, fui muito educado. Quem é que não fica feliz de ser convidado pelo adversário? Você, James, está aqui na metrópole. Vamos supor que uma raid aí que seja concorrente, a sociedade lhe convide. Já me convidou. Você já lhe convidou. Você diz não, porque você está bem aqui, mas você fica feliz, pô. Quem não vai ficar feliz de ser convidado pelo adversário? Claro. Agora, eu aprendi na vida que, para ser político, você tem que ter noção do seu papel. Debater com o Rui Costa, a primeira pergunta que eu faria a ele é: ô governador, por que é que você quer acabar com a estabilidade do servidor? Por que é que você quer privatizar Embasa? Privatizar Embasa é um absurdo. Botar empresário para tomar conta de água. E a ponte, você é a favor da ponte? Sou a favor. Você acha que ela sai, de fato? Prefiro aguardar. Agora, deputado... Essas pautas, rapidinho, só porque está no mesmo gancho. Essas pautas, por exemplo, estabilidade do funcionalismo, privatização, são tradicionalmente identificadas com um liberalismo, assim, com que o DEM, que não é mais DEM, mas com uma corrente que o ex-prefeito Assemineto pactua. Eu não sei o programa de governo, mas ele talvez não fosse contrário a acabar a estabilidade do servidor. O senhor não acha que tem uma contradição nisso? Aí veja bem, a Assemineto tem um norte, uma ideologia, um perfil. Se eu for senador dele, eu continuarei com o meu perfil, com minha ideologia e com o meu norte. Nós podemos juntar as forças no sentido de ajudar a Bahia. Eu nunca vou mudar do meu pensamento. Por que é que eu acho? Por que é que eu saí? Lhe digo aqui, olhando nos seus olhos, eu estou saindo porque eu acho que a Bahia precisa ser oxigenada. 8 anos de Rui, 8 anos de Wagner, chega! Pelo amor de Deus, só pode ser Rui para... Ah, mas você, quando era presidente da Assembleia, queria ser? Claro que eu queria ser. Eu adorei ser presidente da Assembleia. Se eu pudesse ficar lá 100 anos, é da vida. PT, Lula foi 5 vezes candidato, Dilma 2,7, Haddad 1,8, Lula vai de novo. PT só pensa em PT. Respeito, é um direito deles. Agora, quantos anos presidente da Assembleia? 10? 10 anos. Você aprovaria, deixaria passar essa lei Rosenberg que passou agora? Você, presidente da Aquilo é um Assembleia? absurdo. Aquilo é um absurdo. Aquilo é inaceitável. Você querer tirar poderes do Tribunal de Contas dos municípios. Porque hoje, prefeito, para roubar, meu amigo, tem dificuldades. Fiscalizado pela Câmara, fiscalizado pelo TCM, fiscalizado pelo TCE, fiscalizado pelo TCU, fiscalizado pela Polícia Federal, fiscalizado pela Polícia Estadual, fiscalizado pela imprensa, fiscalizado pelo povo.
Para roubar, hoje, as dificuldades são enormes, graças a Deus. Aí vem o deputado Rosenberg querendo fazer média com algumas pessoas para tirar poder do Tribunal de Contas dos Municípios. É um fato. É um fato. É um fato. Eu não estou dizendo uma coisa discutindo, é um fato. Ele quer tirar poderes do Tribunal de Contas dos Municípios, mas não passa não. Passa não, né? Não, não passa não. Agora, o líder do governo fala pelo governador. É a única pessoa na Bahia que pode falar pelo governador, que é o líder do governo. São duas, aliás. Então você acha que isso tem anuência do governador? Você acha que Rosenberg vai apresentar um projeto daquele se Jacques Wagner e Rui Costa não concordarem? Pelo amor de Deus. Eu tenho que aprender com o senhor, deputado. Não, você sabe disso. Você sabe muito mais do que eu. Tudo eu sei. Mas é verdade, você sabe muito. Deputado Marcelo Nilo com a gente aqui hoje, viu, Abraão? Abraão, você não vai fazer nenhuma pergunta, Abraão? Tá tímido hoje. Só estou ouvindo e aprendendo, deputado. É muita coisa no menu que eu tô aqui sem saber o que escolher. Mas nenhuma perguntinha? Abraão, você sabe que teve aqui a senadora Lídice da Mata, não é senadora, é deputada. Senadora virou Ângelo Coronel, esqueci. Deputada Lídice da Mata, e disse, do seu partido, PSB, que você não sai candidato ao Senado pelo PSB. Isso significa que você já está de saída? Primeiro que eu tenho um respeito e admiração profunda pela deputada Lídice da Mata. Mas sabe quem manda no partido? É o Diretório Nacional. Eu tive ontem com o presidente nacional do PSB, conversando 2 horas. É um homem digno, honrado, sério. Gosto muito da deputada Lídice. É amiga, eu conheço Lídice, ela até fica chateada quando eu digo eu lhe conheço há 50 anos. Não diga a minha idade, eu também não digo a minha, mas não tem brincadeira, eu gosto muito dela. Agora, ela há de convir que ela não tem a última palavra. A última palavra é do Diretório Nacional. E o Diretório Nacional, você pode ter certeza, que gostaria que eu continuasse. A edição ainda está em negociação para saber como é que eu vou me funcionar. Eu tenho até o dia 31 de março. Por que eu vou decidir agora? Tem gente dizendo aqui, ó, me botaram na pauta que já tem republicanos, PSDB e PP já aí sinalizando a sua inscrição. Não tem nada certo disso. Olha, o grande problema, sabe o que é? É que o prefeito ACM Neto tem grandes quadros para participar da chapa. Por exemplo, João Galberto, um prefeito muito bem sucedido. Eu diria assim, em termos de brincadeira, o criador de Prado Forte, que é um ponto turístico mais importante do mundo. Você tem Márcio Marinho, que é um grande deputado no Congresso Nacional. Você tem Félix Mendonça, que apesar de ser empresário, sempre votou a favor do trabalhador. Você tem Zé Ronaldo, que foi prefeito 4 vezes de feira. Então tem bons quadros. Agora, a Semineto faz as coisas aqui. Não precisa levar na Operação Tabajara para São Paulo, não. Você tem certeza que aconteceu esse... Você sabe mais do que eu, rapaz. A Operação Tabajara entrou na história da Bahia. É uma das coisas mais... Eu não consigo acreditar nisso, deputado. É inacreditável mesmo. Você imagine. É inacreditável. Tentaram tirar Jacques Wagner sem ele saber. Wagner não merece isso. Olha, eu digo de coração. Jacques Wagner é melhor candidato para enfrentar do lado do PT do que Otto? Rapaz, eu não gosto de falar de adversário. Mas você acompanha a pesquisa. Não, eu prefiro... Você é um cara que acompanha os números, acompanha sempre de perto. Olha, inclusive tinha um Datanilo que você fazia suas análises e sempre eu prefiro eficácia. O seguinte, eu sou torcedor do Vitória. Eu prefiro armar o meu time e não me preocupar com o Bahia. Então, cada um forma seu time. Mas então, eu não me preocupo com o Bahia. Não, eu não me preocupo. Se eu tiver um bom time, se a Semineto continuar nessa postura, certo, que ele está... Pode ser qualquer um, venha. É qualquer um. O Otto tem qualidades, tem defeitos. Eu tenho qualidade, tenho defeitos. Jacques Wagner tem qualidade, defeito. Então, adversário, eles formam a chapa dele e... Daniel, quer fazer uma pergunta para você, deputado. Deputado, você falou no começo que tem... Assim, que é sempre difícil passar para o outro lado, etc. E espera o convite de ACM Neto, que está no União Brasil, que é a junção de democratas com o PSL, o partido que elegeu o presidente Bolsonaro. Parte do eleitorado ainda tem esse medo, porque há resquícios e há parlamentares ainda bolsonaristas dentro da sigla, querendo ou não, né? Já que é do PSL também. Isso é uma preocupação, porque quando a gente está dentro de um partido, o senhor mesmo falou, né? Que manda diretório nacional e a tendência é seguir os ideais do grupo político. Isso te preocupa? Os resquícios dos ideais bolsonaristas dentro de um grupo político que o senhor possa fazer parte?
Minha querida Daniela, muito obrigado pela pergunta. O meu partido tem 32 deputados. PSB é tido como de esquerda, não é isso? Tem 14 deputados que só votam com o Bolsonaro. O PSB, que é um partido de esquerda, ficou a favor do impeachment de Dilma. Que é um partido de esquerda, votou com Aécio Neves. Então, cada partido tem seu problema. E o meu, o PSB, tem problemas. Eu tenho uma coisa na minha vida, quando eu fiquei 20 anos no PSDB. E quando eu saio de um partido, eu quero sair pela porta da frente. Ontem eu fui ao conversar com o presidente nacional, Carlos Siqueira, que é quem manda no partido, é o presidente, certo? Que ele tem noção exata que o diretório orienta. E senti mesmo, a conversa era para ser 10 minutos, era para me despedir. Presidente, eu vim aqui, outras palavras, me despedir, porque eu gosto do PSB. Para mim, é o melhor partido do Brasil. Tem os melhores quadros. Alessandro Molon, Tabita Amaral, Flávio Dino, Marcelo Freixo, Tadeu Alencar, são os melhores quadros do Brasil. Eu vim me despedir. E aí ele, não, vem cá, ele é muito educado. Eu saí de lá sem uma decisão, ficamos de ter nova conversa. Eu tomei um susto pela conversa. Eu saí surpreso positivamente. Então, quem decide é o Diretório Nacional. Então a senadora, a deputada Lídice, tem que se preocupar. Eu tenho um respeito muito grande pela deputada Lídice. Agora, você imagine, eu candidato, vamos supor, Daniele, que eu sou candidato a Senado. Otto Alencar candidato a Senado. Na hora que Lídice da Mata entrar na cabine, será que ela vai lembrar que foi Otto Alencar que tirou ela do Senado para botar coronel? Você devia fazer essa pergunta a ela. Eu já fiz as perguntas nesse... E ela disse o quê? Eu perguntei se ela ia votar em Ângelo Coronel ou se ela ia votar no irmão Lázaro, não era que estava disputando? Não, você faz o seguinte, você vai votar em Marcelo Nilo, que é uma amizade de 30 anos, certo? Você gosta de deputada Lídice? Adoro, ela é grande deputada, é uma grande pessoa, bom caráter. Você gosta também de Embaçaí? É a única pessoa que eu não tenho relações, não gostaria de Eu ter. gosto do silêncio. É óbvio, se você me perguntar, eu sou um homem polêmico. Eu sei. São 32 anos, com muita polêmica. E a única pessoa que eu realmente não gostaria de sentar e conversar é com o Embaçaí. Respeito a filha dela, a filha dele trabalhou comigo, a esposa dele eu conheço quando tinha lá 15 anos. Eu conheço a família, agora não gostaria de sentar com ele, por relações pessoais. Agora, respeito ele está lá, eu estou cá, ele perdeu para deputado, foi lá para São Paulo, está lá bem no governo, eu respeito. Agora, E com Paulo Câmara você se dá? Deputado? Me dou, excelente deputado. Excelente deputado. Eu aprendi na vida, me dá bem com todo mundo. Eu lhe digo, meu querido Chico Car, como diz Abraão, eu gostaria muito de sair sem estar falando de Rui Costa, sem estar falando de Jacques Wagner. Agora, é difícil. Olha, Wagner bateu a primeira vez, eu fiquei calado. Bateu a segunda, fiquei calado. Bateu a terceira, eu fiquei calado. Bateu na quarta, aí, companheiro. Se eu não responder, vão dizer, olha, ele tem rabo preso com Wagner. Ele está com medo de Wagner. Então eu respondi, e olha, quando me bate com X, eu bato com 2X. A única pessoa que eu nunca bati na vida, que me batia, eu ficava calado, é Mário Kertz. Ele com a potência dessa, Abraão com a potência dessa, bate em mim, eu vou falar o quê? Eu tinha uma TV Assembleia, com audiência desse tamanhozinho, o que é que eu fiz? Fiquei calado. Agora tem gente que diz que você se arrependeu de ter brigado com o deputado Alex Lima. Olha, Alex Lima foi um grande deputado, é um grande deputado, era meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho um apreço enorme. Fui eu que aproximei ele de Rui Costa, certo? Infelizmente, houve uma divergência de nós dois. Eu tenho certeza absoluta que ele sofreu muito, como eu também sofri. Não foi um momento fácil para mim. Quero dizer, se você me perguntar, nessa pré-candidatura a Senado, eu cheguei a dar, Daniel, 7 entrevistas em um dia. Sheila, bota para quebrar. 7 entrevistas em um dia. Ó, porque você cansa, está com a mente cansada. Errei e ter respondido a ele. Ele me chamou de, sei lá, traidor. Eu devia, sabe fazer? Como eu fiz com o deputado Ângelo Almeida, do PSB. Bateu em mim. Rapaz, não vou responder. É um suplente deputado que perdeu 3 eleições. Que só assume se alguém morreu, se alguém for secretário. Pronto. Ou seja, eu não quero responder, porque eu só quero responder aquilo que eu achar
que é necessário responder. Errei, não devia ter respondido, mas eu também sou um homem que tem defeitos e tem qualidades, e eu tenho sangue na veia. Agora, se você disser, você se arrependeu, eu me arrependi, porque eu não devia polemizar com ele, pelo passado dele. Inclusive, ele me disse que estava doente. Aliás, ele disse na rádio, eu estou doente. Eu entrevistei ele aqui. E eu peguei, fui muito duro. Primeiro ele foi duro, ele veio com X, eu fui com 2X, ele veio com 4X, entendeu? Acabou ficando pessoal, não foi, deputada? Ficou ruim, porque eu gosto dele. Eu gosto de Alex Lima. Olha, só para você ter ideia, recentemente, há uns 6 meses atrás, ele disse que não era deputado estadual. Eu disse, olha, Alex, eu quero dizer o seguinte, se por acaso eu for candidato a senador e Marcelinho Veiga for para deputado federal, meus votos, eu lhe garanto que eu lhe elejo. E se Marcelinho Veiga não for federal, continuar estadual, ele elege federal. Você vê que era uma relação... Agora, tomei um susto. Tem coisa que você toma susto. Por exemplo, Vitor Bonfim bateu em mim pesado. Eu não respondi. Eu fiz secretário de Agricultura, indicação pessoal minha. Elegi o pai conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que ele me disse a mim, na presença de vários deputados, presidente, eu só tenho meu voto. Se você não me ajudar, eu perco. E eu fiz com a relação que eu tinha, conselheiro, indiquei o filho, que é o Vitor Bonfim, secretário de Agricultura, e ele veio e me criticou desnecessariamente. O que é que eu fiz? Fiquei calado. Às vezes você está num momento, entendeu, Chico? Que às vezes você está... Eu sou ser humano. Se disser, Marcelo, sangue sobe na veia, sangue sobe. Agora eu tenho que me controlar. Porque o homem público tem que ter noção exata do que se fala. Você pensa que eu venho para conversar com o Chico aqui, eu não me preparo, não, é? Claro. Olha, eu cheguei aqui 1 hora antes, fiquei sozinho ali naquela sala pensando o que vou falar. Porque, como eu sou pré-candidato a senador, o que eu falar pesa. Chico, Abraão, não você, Daniela, que você não tem maldade, mas esses meninos, se eu fizer qualquer coisinha errada, eles me matam. Agora, deputada, eu só queria voltar na Lei Rosenberg, porque é uma coisa que a gente realmente tem trazido à tona aqui, né? Tem que estarrecer. Tem que estarrecer. E o senhor falou que Rosenberg deve estar querendo fazer média com alguém. Quem seria? Rosenberg foi a primeira pessoa a me criticar. Aí eu disse uma coisa que é uma frase antiga minha. Ele não ganha nem para inspetor de quarteirão na Assembleia. Entendeu? Porque ele só consegue um cargo se for nomeado. Porque reeleito lá ele não será. Aí ele ficou muito magoado. Imagine eu, que fui chamado de traidor. Meu amigo, 32 anos votando no PT. 32 anos apoiando o PT. E me elegi deputado federal, o Rui Costa nem vaga me deu um voto. Eu desafio um voto que eles me deram. Pelo contrário, o Rui Costa me tirou de Miguel Calmon, me tirou de Jaguaquara, pegou o telefone, ligou para a prefeita de Tanagra, pediu para votar em Alex Lima, para não votar em Marcelinho Veiga. Tanagra é área sua, rapaz. Ele conhece Tanagra? Estou orgulhoso agora de saber agora que Tanagra interfere no cenário político estadual. A prefeita de lá, eu ajudei ela a se eleger. Eu era estadual, Pelegrino federal. Quando eu fui para federal, botei Marcelinho Veiga estadual e Pelegrino federal. Marcelinho Veiga é o gênio do deputado, para quem não que diga-se passagem, um dos melhores deputados da Bahia. É bom? Uma revelação. Eu sou suspeito a falar. E ele, se você for para a base de ACM Neto, ele vem com você? Claro. Você acha que... Primeiro, eu tenho ele como filho. Ele começou a trabalhar comigo, acho que tinha 13 anos. E tem vocação política mesmo? Total. Olha o que eu estou dizendo aqui. Tem futuro. Um dia de ser governador, um dia de ser senador, porque ele tem uma qualidade que eu não tenho. Certo? Ele é muito paciente. Ouve mais do que fala. Deus fez 2 ouvidos para ouvir o dobro. Eu tento falar menos, mas não consigo, é do meu perfil. Entendeu? É do meu perfil. Então, eu digo a você o seguinte, nunca me deram um voto. E tomaram de Tanagra, aí ganhou. E tem 5 votos. Não, Tanagra é uma cidade importante. Diga-se passagem, tem um grande prefeito lá, o empresário Marcos Sarmento. Ele aqui. Marcos Sarmento, um grande empresário e um grande prefeito. Estamos ele aqui. O senhor falou que isso é do PT, que o PT só pensa no PT. No âmbito nacional, né, a última eleição foi uma eleição bem complicada. As pesquisas diziam que
todo mundo podia ganhar de Bolsonaro no segundo turno, exceto o PT. E o candidato que estava mais bem posicionado, exceto Haddad, era Ciro Gomes. E ele disse que é da natureza do PT não apoiar ninguém, a natureza do escorpião, a natureza de trair, a natureza de colocar os seus interesses acima de quaisquer outros, mesmo que sejam do país, de companheiros, etc, etc. O senhor concorda com isso? É da natureza do PT? Não, não concordo. O PT tem grandes serviços prestados no Brasil e tem grandes serviços prestados na Bahia. O PT na Bahia tem grandes serviços prestados. Mas agora, eu acho que ele estava falando quanto aos apoios, né? Agora, não, de PT apoiar alguém... Não, o PT é o seguinte... Como, por exemplo, Boulos agora. Não. Já falaram de saia porque... Não, o PT é o seguinte, a cabeça deles, que é o governo... É isso. E ele dá a vice ao PP, dá ao Senado ao PSD, dá a presidência assemblear... Agora, para PT apoiar alguém, o PT tem 30 prefeitos, salvo engano, o PSD tem 100, o PP tem 100, certo? E eles querem Wagner. Você imagina, Rui Costa dá 8 anos, Wagner dá 8 anos, volta Wagner. Entendeu? É o estilo deles. Agora, diga-se passado, tem grandes serviços prestados à Bahia. Agora, quero dizer alto e bom som que o ciclo do PT já acabou. São 16 anos. Antônio Carlos Magalhães foi um ciclo de 16 anos. O PT acabou o ciclo. E o ciclo do PSDB em São Paulo, que é interminável, infindável. Meu amigo, todo caso tem regras... tem exceções, tem exceções. Tudo na vida tem exceções. Agora, geralmente, Juracy Magalhães, que eu conheci demais, certo? Eu era menino, encontrei com ele em Taparica, era jovem. Ele disse, meu filho, o ciclo do político é 16 anos. Depois de 16 anos, o povo começa a ver os nossos defeitos e esquece as qualidades. Então, o PT prestou grande serviço. Jacques Wagner foi um grande governador, não posso deixar de reconhecer. É um grande homem. O que eu pergunto a mim? Um homem como Jacques Wagner, senador, se Lula ganhar, pode ser presidente do Senado. Uma figura feliz, casado com uma pessoa maravilhosa, Fatinha Mendonça, ao invés de ser senador, podendo ser presidente do Senado, vai ser governador para ir para Antas. Para ver os problemas de Antas, depois ir para o Auá, ver os problemas do Auá, ir para Tabocas do Brejo Velho, porque governador é isso. Tem hora que eu fico pensando, será que só para dar o troco em Rui Costa? Eu fico pensando comigo mesmo. Porque Jacques Wagner, com Rui Costa, ele não tem força para nada. Jacques Wagner não botou lá um servente. Dentro do governo de Rui Costa? Não botou, o Rui não deu a mínima, é um fato. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, não. Entendeu? É um fato. Por que Rui Costa quer ser governador? Mas não foi Wagner que fez Rui Costa governador? Você sabe mais do que eu. A Bahia sabe que o Rui Costa ele não ganhava nem para vereador, certo? Quem fez o Rui Costa foi Jacques Wagner. Tirou do bolso mesmo e, diga-se passagem, foi uma revelação positiva. Porque foi um bom gestor. Mas você não conseguiu ter intimidade com ele que você tinha com Wagner? Eu tinha antes de ser governador. Rui Costa, antes de ser governador, ele deve ter almoçado na presidência da Assembleia comigo várias e várias vezes. Rui Costa, quando era secretário, passou o fim de semana comigo em Guarajuba. Eu tinha uma relação muito... Quando era presidente da Assembleia, eu joguei muito baralho lá em Ondina. Depois que eu saí da presidência da Assembleia, nunca me atendeu, nunca me passou uma mensagem, nunca recebeu uma... Ele não responde mensagem. Mas essa queixa é sua ou é... Não, isso para mim é secundário, rapaz. Sabe o que eu me preocupa? Porque eu estou tomando essa posição, porque eu acho que está na hora de oxigenar. Está na hora de você colocar a juventude, ideias novas. E esse homem, para mim, é o Assemineto. E nacionalmente, como é que fica essa questão de Assemineto não ter um palanque nacional? Amigo, a pergunta é o seguinte. Você me fez uma pergunta, eu faço uma pergunta a todo mundo que está ouvindo. Vamos supor que ganhe Lula e Assemineto. Certo. Você acha que Lula vai perseguir a Bahia? Não. Claro que não. Olha, Chico, eu conheço política, claro, modesta parte. Mas você não acha que tem interferência se vem uma onda tem. nacional? Agora, companheiro, hoje com rede social, me permita só concluir esse raciocínio, que isso é importantíssimo. Hoje com essas redes sociais, os problemas da Bahia não são os mesmos de Sergipe. Os problemas de Alagoas não são os mesmos de São Paulo. Os problemas do Rio Grande do Sul não são os mesmos do Paraná. Você nacionalizar a política estadual, vamos discutir os problemas da Bahia. Os problemas da Bahia são problemas da Bahia.
Os problemas da Bahia são diferentes dos problemas do Piauí, são diferentes dos problemas do Amazonas. Então, vamos nacionalizar porque Lula, se for presidente, Assemineto governador, pode ter certeza absoluta que eles farão as parcerias tão importantes para a Bahia. Rui Costa e Assemineto esqueceram as divergências partidárias e se uniram no combate à Covid. Quem ganhou? O povo da Bahia. E foi matéria, inclusive, nacional do Jornal Nacional. Olha, esqueceram. Exemplo dado aqui. Acabou esse tempo, companheiro, de dizer, se for o presidente da República, você acha que Lula vai perseguir a Bahia? Lula vai, se a Assemineto fizer um bom projeto, levar lá no Planalto, lá no... Não, acho que você tem razão. Ora, claro. Não é nessa base, não. Eu pergunto na onda. Se vem uma onda nacional, se Amigo, interfere na eleição, que é coisa que a gente já viu. Como, por exemplo, a onda de Bolsonaro, que elegeu um Concordo com bocado... você e lhe respondo. Lula puxou Jacques Wagner em 2006. Isso. Pronto. Jacques Wagner era o novo, ninguém conhecia. Lula puxou Rui Costa em 2014. Rui Costa era o novo, ninguém conhecia. Hoje não. Quem não sabe na Bahia que Jacques Wagner é aliado de Rui Costa? Por que você vai puxar já que são aliados? Não, agora Lula, todo mundo sabe que Lula apoia Jacques Wagner. Eu, por exemplo, votei Lula várias vezes. Vamos supor que Otto seja candidato a senador. E eu continue votando com Lula. Lula vem aqui na Bahia e vai dizer, meu candidato é Otto. E eu vou para a televisão perguntar, eu votei com ele 5 vezes. Otto nunca votou. Estou dando um exemplo. Sim. Otto nunca votou. E ele vem e apoia Otto. Eu vou perguntar ao povo, isso é justo? Então o povo é que vai decidir. Então eu lhe digo de coração, eu prefiro enfrentar Rui Costa como candidato a senador do que Otto Alencar. Que eu acho que Otto Alencar é um bom senador. Não posso deixar de reconhecer. Eu acho também. E Rui Costa tem os seus pontos E Ângelo Coronel é um bom senador? Tem até sido, sabia? Você acha? Não. Olha, eu já tenho aniversário demais, isso aí não vou entrar, não. Entendeu? O Diego Coronel, meu filho. Não. Eu pipoquei aí. Eu pipoquei. Mas assumiu, tá valendo. Não, eu pipoquei. Porque é o seguinte, o Diego Coronel é seu filho, o Coronel me trata muito bem. Esse é filho. Não, e o Diego Coronel é seu filho, me trata muito bem. Então eu não vou aqui. Eu prefiro. Vou liberar. Deixa eu falar. Me libere nisso aí, porque eu não quero, porque ele ganhou a presidência pra mim, né? E eu, se falar mal do cara que ganhou pra mim, eu prefiro falar quem perdeu pra mim. Mas quem ganhou, ele foi mais competente do que eu e ganhou a eleição. E depois foi senador, ganhou a eleição. Não dei o voto, não votei nele, votei em Jutaí e Jacques Wagner, entendeu? Você imagina, eu votei em Jacques Wagner quantas vezes? 4, 5, né? 5 vezes. Ele foi candidato 3 vezes, mas 4 vezes. O Costa eu votei 2. Eles nunca votaram em mim. Estava na hora de votar para senador se eu for candidato. Você acha se eu disputar com o Rui Costa? Vou fazer uma pergunta a você, James. Pense para responder, que é difícil a pergunta. Vamos lá. Se eu for candidato a governador e o Rui Costa conseguir tirar a candidatura de Jacques Wagner, conseguir aprovar a Operação Tabajara, Rui Costa tira Jacques Wagner do governo, bota Otto e sai candidato a senador. Na cabine, quando Jacques Wagner chegar na cabine, só tem ele e Deus. Ele vai votar em Rui Costa ou em mim? O que é que você acha? Eu já tenho inimigo demais. Né? Você vê, eles me fizeram 200 perguntas, Abraão. Eu fiz uma só e não responderam. E você imagine. Leão da Montanha. Vou fazer uma pergunta. Jacques Wagner vai na cabine. Só tem ele e Deus. Na solidão, tem eu e Rui Costa. Solidão, aquela solidão. Pode ser que ele já tenha superado. Pode ser que ele tenha constatado que ele não queria Amigo, você pode ter certeza que é o voto mais certo que eu vou ter. Deputado, eu quero agradecer. Já? A gente não teve break. Abraão, 1 hora de entrevista sem intervalo comercial. Abraão, você não vai fazer nenhuma pergunta? Não, minha curiosidade, deputado, o senhor que é um expert em relação a números de pesquisa, e as últimas pesquisas ao governo aqui do Estado, em muitos cenários, têm dado a vantagem para a ACM Neto. Esses números, essa vantagem, isso tudo está batendo com os números que o senhor conhece, que tem experiência? 48 ACM Neto, 22 Jacques Wagner. Essa é a realidade. Agora diz que muda, né? Se Lula te der o apoio, claro. Saindo aí. São dois cenários. Quando bota Lula, Wagner cresce um pouco.
mas ainda fica muito distante de ACM Neto. Quer dizer que nesse caso a ACM está crescendo. Agora, né? muita gente diz que Rui Costa começou com 3% e que subiu, e que a eleição a gente sabe que quando começa é quando esquenta mesmo, né? Tem 8 meses. Tem 8 a gente vai ficar aqui, né? Como diz, é igual a nuvem, a gente vai olhar. Muita água debaixo da ponte, vai ganhar eleição. Quem errar menos. Olha, por exemplo, a Operação Tabajara, que foi a operação que Rui Costa tentou tirar Jacques Wagner, certo? Deu um prejuízo a eles terrível. Eles estão com dificuldade de fechar a chapa. Você imagina uma pessoa como Leão ser convidado para ser suplente de senador de Rui Costa? É um negócio de uma humilhação tão grande. Leão, vice-governador, reeleito vice-governador, deputado federal, sem prefeito, presidente do PP, convidado para ser suplente de senador de Rui Costa. É um negócio inacreditável. A Operação Tabajara deu um prejuízo ao lado de lá que vocês não têm noção. E já tá chamando de lá, viu, Abrão? Observe. Não, peraí. Do outro lado. Eu coloquei muito. Mas eu, Marcelo Nilo, disse aqui ao bom som. Tá nos detalhes, com Rui Costa e Jacques Wagner não tem uma relação política, jamais apoiarei. Certo? Aí. Agora, se eu vou ser senador de ACM Neto ou não, é outra história. Não tem nada me convidado, nem tem nada mas certo. Já é lá de lá. Agora, Pronto. Jacques Wagner e Rui Costa não tem a menor condição. O senador já atravessou Deputado... o Rio, já está do lado de cá. Se eu for candidato a senador, você vai votar em mim, né? Ó, a risada foi positiva. O voto é secreto, deputado. Eu quero lhe agradecer, deputado. Não pedi voto, não posso não, só perguntei. Foi ótima a entrevista, como sempre. Você responde a tudo, é conversa sem freio. Eu gosto disso e admiro. Não é todo mundo, não é todo político que faz isso. Aliás, a grande maioria não se propõe. E até na hora de sabonetar, você disse, não, essa daí eu pipoquei. E eu acho isso muito honesto. Muito obrigado. Não tá parecendo o pai, rapaz? Tá apertando. Hoje me apertou muito mais do que Mário Quieto. Nada disso. Obrigado, vou marcar Chico. com ele pra você ver se é a mesma coisa. Se eu aperto foi todo. Mas eu já treinei um pouco aqui, porque se ele me apertar muito, deu uma brava. A gente deu esquenta, mas lá que vai ser bom. Eu vou te assistir. Deputado, aqui é light. É, light. Olha, vocês têm várias qualidades. E a maior qualidade é respeitar o entrevistado, principalmente na presença. Na ausência, não, vocês botam para quebrar. Então, é por isso que eu peço para vir aqui, que na presença melhora. Fica mais leve. Fica mais leve. Então, gostaria muito de agradecer a vocês. Muito obrigado. Falar na metrópole é sempre um prazer, sempre uma alegria. Eu sou Marcelo Nilo, que eu mando aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Obrigado. Uma boa tarde. Vamos pro intervalo.